Olá, irmãos. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Neste estudo, estarei falando sobre as duas casas de Israel, sobre o mistério do Evangelho que o apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, aborda sobre este mistério. Esse mistério do Evangelho é cheio de revelações da parte do Senhor dos Exércitos. O mistério do Evangelho tem vários assuntos da palavra de Deus. E dentre esses assuntos se encontra o assunto sobre as duas casas de Israel. Os apóstolos de Cristo e o próprio Cristo conhecem esse próprio mistério que eles anunciaram. Primeiramente, Cristo revelou esse mistério e após Cristo, os apóstolos revelaram e falaram a respeito deste mistério. Eles falaram sobre o mistério do reino de Deus. Porém, infelizmente, nem todos conhecem esse mistério. Contudo, neste estudo, se você não conhece o mistério do Evangelho, você poderá aprender mais sobre ele. Porquanto, é de muita importância você entender o que o Senhor Deus falou sobre esse mistério por boca dos seus santos profetas. E para começarmos esse estudo, no livro de Gênesis, capítulo 1, dos versos 27 ao 29, vai nos falar a respeito do mistério também do Evangelho. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Para compreendermos melhor esse mistério, temos que ir para o livro de Gênesis, porque inicia o assunto sobre o mistério do Evangelho, o qual os apóstolos anunciaram. Veja que o texto de Gênesis nos diz que o propósito de Deus para Adão e Eva é de eles se multiplicarem e frutificarem. É importante entender isso, porque frutificar é uma palavra-chave que está relacionada a esse mistério do Evangelho. Está relacionada também, no caso, no conjunto do mistério do Evangelho, a casa de Efraim. Mas fica com essa palavra na mente: frutificar e multiplicar. Em Gênesis capítulo 9, dos versos 1 e 7, o Senhor Deus vai falar com Noé e diz o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Após o dilúvio, o Senhor Deus fala para Noé e seus filhos: frutificai. Isso é importante de se entender e de se ter em mente, porquanto tem a repetição dessa palavra, pois isso está ligado com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. No livro de Gênesis, no capítulo 12, o Senhor Deus fala com Abraão a respeito da promessa. E o Senhor Deus diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O livro de Gênesis nos mostra que o Senhor falou com Abrão, porque ainda naquele momento o Senhor não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Mas o Senhor disse que em Abraão todas as famílias da terra serão benditas. E isso nos mostra que há um propósito para o Senhor ter dito isso a Abrão. No livro de Gênesis, capítulo 17, o Senhor Deus aparece para Abraão e diz o seguinte: quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, e farei o meu pacto contigo e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto, a minha aliança é contigo,
e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei multiplicar, frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. O Senhor, nesse livro de capítulo 17, volta a falar com Abraão. E o que o Senhor disse? O Senhor disse que Abraão não seria mais chamado de Abrão, mas sim de Abraão, porquanto Deus tinha o objetivo de que Abraão se tornasse pai de muitas nações. Observe que Abraão se tornou pai de uma nação, que é Israel, e de multidão de nações, que é os gentios. Em Gênesis de capítulo 22, o anjo do Senhor fala com Abraão dizendo: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, o teu único filho, Isaque, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto, Abraão, você obedeceu à minha voz. O livro de Gênesis fala que Abraão tinha sido posto à prova. Ele ofereceu Isaque no terceiro dia, considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos. E então, Abraão recebeu Isaque figuradamente. A história nos conta que o anjo do Senhor disse a Abraão que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Na descendência de Abraão também serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa descendência na qual todas as famílias da terra podem ser benditas é o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Pois o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, disse que as promessas foram feitas ao descendente de Abraão, e esse descendente de Abraão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis, de capítulo 26, vai nos dizer o seguinte: Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A história nos conta que Abraão teve um filho chamado Isaque, e por isso o Senhor apareceu para Isaque. O Senhor disse para Isaque que em Isaque, na descendência de Isaque, serão abençoadas todas as famílias da terra, e a descendência dele será como as estrelas do céu. E essa descendência também ganharia todas as terras, ganhará todas as terras, aquelas que o Senhor prometeu, e por meio delas serão benditas todas as nações. Observe que Cristo é a descendência prometida a Abraão e a Isaque, porquanto Cristo está na promessa de abençoar todas as famílias da terra. Em Gênesis de capítulo 28, vai nos dizer o seguinte: Isaque chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por uma esposa das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. O relato em Gênesis nos revela que Abraão teve Isaque, e Isaque teve Jacó. Isaque chamou Jacó e falou com Jacó. E o que Isaque havia dito para Jacó? Isaque falou: Deus Todo-Poderoso
te abençoe, meu filho Jacó, e te faça fecundo, te multiplique, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possua a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer nos mostrar que Jacó ganhou também a promessa de frutificar e multiplicar. Mas para que isso serve? Isso serve para que dele viesse a multidão de povos. E isso já nos mostra mais ainda sobre o mistério do Evangelho. Em Gênesis, de capítulo 48, vai nos dizer o seguinte a respeito da história de Jacó para com José e com os dois filhos de José, que é Manassés e Efraim. Efraim é o segundo filho de José e Manassés é o primeiro filho de José. Mas Jacó ele chama esses dois filhos e o Senhor mostra um mistério profundo ainda neste capítulo. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel, que é Jacó, e se assentou no seu leito, na sua cama. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos, que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Disse Jacó: os olhos de Israel já se tinham escurecido e por causa da velhice, de modo que não podiam ver bem. José, pois, fez com que os seus filhos chegassem a Jacó, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José e a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. É necessário prestar atenção ao que será dito em Gênesis capítulo 48, meus irmãos, pois está nos mostrando coisas profundas das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A história nos mostra que José, que é filho de Jacó, teve dois filhos. Esses filhos são Manassés e Efraim. Manassés é o filho primogênito de José. No entanto, Efraim é o filho mais moço. Jacó havia dito que os filhos que são de José se tornariam dele, de Jacó. Mas a história nos conta que Jacó havia ganhado o nome de Israel, porque lutou com Deus e venceu. E por isso Israel, que é Jacó, abençoou a Manassés e Efraim. O relato de Gênesis nos mostra que os olhos de Jacó estavam carregados, estavam escurecidos por causa da velhice e já não podiam ver. José levou os dois filhos para Israel. José levou Efraim na sua mão direita, que era a esquerda de Israel. Todavia levou Manassés à sua esquerda, que era a direita de Israel, pois a mão direita de Jacó tinha a bênção
da primogenitura. Contudo, a mão esquerda de Jacó abençoava o que não era primogênito. Não obstante, o que ocorreu? Ocorreu que Israel estendeu a sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a mão esquerda de Israel foi colocada na cabeça de Manassés, que era o maior. Jacó fez isso por causa que estava agindo através do Espírito Santo, porque Israel não podia ver, e por isso ele fez o que fez propositadamente. Em livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 5, dos versos 1 ao 2, nos diz o seguinte: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Em Gênesis, Israel disse que os filhos de José seriam dele, como Ruben e Simeão, e por que isso se sucedeu assim? Isso ocorreu desta forma porquanto Ruben, embora sendo o filho primogênito de Israel, ele profanou a cama de seu pai. E por isso, Jacó, deu a primogenitura aos filhos de José, a bênção da primogenitura aos filhos de José. E os filhos de José são Efraim e Manassés. E o texto continua nos dizendo que Ruben ele profanou a cama do pai dele. Por que isso aconteceu? Porque Ruben ele se relacionou com uma das mulheres de Israel. E por conta disso ele profanou o leito, a cama de seu pai. E perdeu a bênção da primogenitura. E essa bênção se passou para os filhos de José. E o texto continua nos dizendo que Judá prevaleceu sobre os seus irmãos. E dele proveio o príncipe. E o que esse livro de Crônicas, nessa parte, está nos revelando? Quem é esse príncipe? Esse príncipe é o Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porém, a bênção da primogenitura foi dada a José. Bênção esta que se refere a frutificar as multidões de nações. Em Gênesis capítulo 48, dos versos 15 ao 22, nos diz o seguinte: E abençoou José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim a Manassés, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque Manassés é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça de Manassés e não sobre a cabeça de Efraim. Mas seu pai Jacó recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também Manassés será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão Efraim, menor, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés, e como Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. A história dos Gênesis continua nos revelando no capítulo 48 que Israel, que é Jacó, abençoou José, e essa bênção que veio sobre Efraim e Manassés é a bênção que foi sobre José, e essa bênção que veio sobre José veio para Efraim e para Manassés. Efraim ganhou a bênção de ser chamado de Israel. Tanto Efraim como Manassés, esses dois ganharam a bênção de serem chamados Israel.
E por isso que, após muitos anos, após a divisão do reino de Israel de 12 tribos, a casa de Efraim, que são 10 tribos, é chamado de casa de Israel. Em Gênesis é relatado que Jacó disse a Efraim e a Manassés para que eles se multipliquem como peixes em multidão no meio da terra. Isso prova que Jesus conhecia bem essa promessa. Em Lucas, de capítulo 5, nos diz o seguinte: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca haviam feito, e o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Após a divisão do reino do Israel de 12 tribos e após a casa de Israel, que são 10 tribos, ter sido lançada nas nações, porquanto foi rejeitada pelo Deus do Senhor, e por isso a casa de Israel se misturou com as nações e se multiplicaram como peixes no meio da terra. E após Israel, a casa de Israel, 10 tribos, ter sido rejeitada e ter se multiplicado nas nações como peixes em meio à terra, após isso, o Senhor Jesus veio da casa de Judá, que são 2 tribos, cresceu em graça e sabedoria diante do Pai, e no seu ministério, Jesus, quando estava com Pedro, disse: Pedro, você será pescador de homens. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com isso? O Senhor Jesus Cristo quis dizer que Pedro se tornaria pescador para pescar os gentios, para que esses gentios entrassem na sua nova aliança por intermédio da casa de Israel, não por genealogia, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso prova que Jesus conhecia as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto Israel, quando estava com José e seus 2 filhos, disse: multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. E isso é profundo demais, meus irmãos. O livro de Gênesis aborda que Israel falou para Efraim e Manassés se multiplicarem como peixes em multidão no meio da terra. Efraim é um dos filhos de José. Mas após alguns anos, Efraim, a palavra Efraim significa frutífero, mas após alguns anos, Efraim se tornou uma tribo. E após mais alguns anos, Efraim se tornou cabeça das 10 tribos. Mas após alguns anos também, a casa de Israel, que é a casa de Efraim, foi rejeitada e lançada no meio das nações. E por isso que após mais alguns anos, os apóstolos de Cristo foram anunciar o evangelho para as pessoas, para os gentios, e pela fé em Cristo Jesus, os gentios podem ser salvos não por carne nem por sangue, mas pela fé no Filho de Deus. Cristo é a descendência de Abraão, e pela fé em Cristo Jesus, todos os gentios podem ser descendência de Abraão, e por meio de Cristo podemos ser filhos da promessa. Em João de capítulo 1, do versículo 12, nos diz: mas a todos quanto receberam Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O Evangelho de João nos diz que aos que creem no nome de Cristo, ganharam o poder de se tornar filhos de Deus. Não por meio de genealogia, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Mas antes de se tornarem filhos de Deus, Efraim, que representa a casa de Israel, com 10 tribos, foi rejeitada e espalhada nas nações. Em Gênesis capítulo 48, dos versos 17 ao 19, nos diz: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável aos olhos, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é Manassés. Põe a sua mão direita sobre a cabeça de Manassés. Mas Jacó recusou e disse: eu sei, meu filho, ele, Manassés, será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão Efraim será maior do que ele, e a sua descendência
será uma multidão de nações. A história de Gênesis continua nos relatando que José foi repreendido por Jacó, como diz o texto. Israel havia dito que a descendência de Efraim não seria somente uma tribo nas 12 tribos de Israel, mas também seria uma multidão de nações. Se vocês olharem no dicionário Strong, no hebraico, o contexto de Gênesis, de capítulo 48, do verso 19, nos revela que a palavra multidão significa plenitude e a palavra nações significa gentios, mostrando que a descendência de Efraim seria e é a plenitude, o preenchimento das nações. E por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, de capítulo 11, fala sobre a plenitude dos gentios. E lá ele diz que os gentios que têm fé no Filho de Deus vieram a fazer parte do Israel espiritual. O livro de Gênesis ainda nos revela que Efraim foi colocado adiante de Manassés, mostrando que Efraim, filho de José, se torna o primogênito de Israel. Em Gênesis capítulo 49, nos diz o seguinte: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Depois que Efraim e Manassés foram abençoados no capítulo 48, Jacó chamou a seus filhos, o resto de seus filhos, e Jacó abençoou os seus filhos e abençoou José também. O texto de Gênesis, no verso 1, onde diz dias vindouros, no hebraico, vai estar escrito últimos dias, ou seja, a bênção que Jacó está dando a seus filhos, em Gênesis capítulo 49, está também se referindo aos últimos dias, ao que também irá acontecer nos últimos dias. E o livro de Gênesis, no capítulo 49, prossegue dizendo: Jacó disse a José: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus todo-poderoso de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos dos seios da madre, e as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Em Deuteronômio, de capítulo 33, nos diz o seguinte: De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da sua benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem, e com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra, pois as miríades de Efraim e tais os milhares de Judá. Neste estudo, não irei me aprofundar muito sobre as bênçãos que Jacó fizera a todos os seus filhos, mas isso pode ser deixado para um outro estudo, meus irmãos. Em Gênesis aborda o assunto a respeito da bênção que Israel fez a José e aos seus filhos. Temos que entender o seguinte: o nome Efraim significa frutífero, ou eu serei duplamente frutífero. Israel havia dito que José é um ramo frutífero junto a uma fonte, e isso dá muitos frutos. Os ramos de José se estendem sobre o muro. E por que se estendem sobre o muro? Essa bênção nos mostra que os ramos de José se estendem sobre o muro porque a descendência de Efraim
é espalhado nas nações. Veja que o texto de Gênesis 49 fala a respeito de Cristo, pois Cristo é a pedra e o pastor de Israel. Mas ele é a pedra que foi rejeitada e o pastor que fora ferido. José foi abençoado com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas, com as bênçãos dos seios e da madre. Porquanto de José viriam muitos filhos, porque sobre Efraim está a bênção de frutificar e multiplicar, pois Efraim ganhou a bênção da primogenitura. O livro de Êxodo, esse é o contexto, nos mostra que após muitos anos, Israel se tornou uma nação no Egito, e havia se levantado um rei que não conhecia José, e puseram sobre os filhos de Israel maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés, mas quanto mais se afligia o povo da terra de Israel, ou melhor dizendo, quanto mais se afligia o povo de Israel, mais eles se multiplicavam na terra do Egito. Israel ele foi, no passado, afligido no Egito, que é chamado de casa de servidão. Israel foi afligido pelo faraó. E por isso, quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam na terra. Veja que a multiplicação está aí também explícita nesse contexto do Êxodo. Após algum tempo, Israel de 12 tribos, pela ajuda do braço glorioso de Deus, saiu da terra do Egito. E após muitos anos, Israel entrou na terra de Canaã e a possuíram, pela ajuda do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é o braço de Deus. Essa é a parte 1 do estudo a respeito das promessas que Deus fez às duas casas de Israel, a respeito das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. E vai ter a parte 2, meus irmãos. Prestem atenção no canal. E essa parte vai ser postada aqui no canal. Vou postar em partes para não ficar algo muito prolongado. Entendeu, meus irmãos? É isso. Que a paz do Senhor esteja convosco. A segunda parte é sobre a divisão do reino do Israel de 12 tribos. Não percam.